E aí, tudo certo? É, Eu tô há um tempo já querendo gravar vídeo de um estilo mais assim, livre. Como é que, sei lá se eu posso dizer isso. Que é só falando basicamente pra câmera, pra quem estiver assistindo, provavelmente eu, só no futuro. É, Sobre algumas coisas que tenha passado na minha cabeça, etc. E hoje eu não tenho nada específico planejado, só porque eu tô enrolando isso já faz o quê? Umas 3 semanas? Tipo assim, que eu tô na ideia de, caraca, eu vou fazer isso, sabe? Eu vou, sabe? E aí eu vou escrever e tal. Cheguei a escrever em caderno, ter algumas ideias aqui, etc. Escrever algumas paradas. Escrevi no computador, tem várias coisas, páginas, etc, etc, etc. Só que eu não tava fazendo, né? Eu tava chegando e tipo, ficava nessa, vou criar um mapa mental, vou explicar de um jeito melhor, vou falar sobre tal coisa, e planejava assunto, planejava coisa, e no fim eu não fazia, né, e não fiz, e agora eu tava trabalhando ali, enfim, e agora deu, é, olha que bom, 5 e 7, então na teoria eu já terminei de trabalhar, né, daqui a pouquinho tem aula de chinês, inclusive, com os moleques, e aí eu tava ali, né, trabalhando e tal, e me bateu que, putz, cara, tem que fazer logo isso agora, senão eu não vou fazer nunca. É... E eu resolvi vir aqui, né? Então talvez, quem sabe, esse vídeo aqui não seja sobre um assunto específico, mas sim deu falando os motivos de que eu quero fazer isso aqui, de que eu quero gravar esses vídeos e, enfim, começar. Não é bem um conteúdo, eu não vou levar muito pra frente, não vou editar, não vou fazer nada. É só realmente eu falando com a câmera. Até mudei o nome do canal, falei com a Isa, etc. Se era de boa com ela, pra ela era, e era realmente também. Porque, enfim, eu acho que isso vai me ajudar a melhorar em bastante aspecto que eu quero melhorar, que no caso é a minha fala. Para mim sempre foi um problema muito forte, nunca me incomodou tanto, mas sempre foi um empecilhozinho assim, até hoje ainda é, né, de quando eu vou falar com as pessoas ou em público, enfim, em público aparece mais, mas eu tenho uma pequena questão de falar rápido demais e acabar comendo muitas palavras, né? Então, se eu não penso ativamente que eu tenho que abrir a minha boca para falar e que eu tenho que pronunciar todas as sílabas de todas as palavras que eu falo, isso sai muito embaralhado. Então, às vezes, se eu falasse essa frase que eu acabei de falar de uma maneira natural, ou seja, quando eu estou conversando com alguém, isso sai totalmente atrapalhado e muitas vezes gera aquele tipo, a pessoa não entende muito bem. Isso acontecia bastante quando eu era mais novo, tipo, muito, muito mesmo, principalmente na minha família, eles até brincavam, João Vitor, legenda e tal. E, cara, a brincadeira é que nunca virou um bullying nem nada, mas, sabe, quer dizer que algo está acontecendo ali, né? E aí eu acho que eu fazer isso vai me ajudar bastante, até porque eu estou entrando cada vez mais em um momento, em um espaço onde eu lido com muitas pessoas diferentes. Tipo assim, tenho dado muita oficina, né, workshop, enfim, aí vai do meu trabalho, coisa que eu não vou falar agora. E aí, por vezes, quando eu estou querendo explicar alguma coisa, já que tem um período, né, um tempo específico para isso, às vezes eu acabo embolando muito, querendo atravessar muito assunto, atravessar muitas coisas, e acaba que eu me embanando. Tipo assim, a ideia central sempre é bem passada, mas eu acabo ficando meio atrapalhado na hora da fala, e acabo, por eu comer algumas palavras às vezes, eu acabo me atrapalhando nas ideias, né, de quando eu estou expondo, de quando eu estou falando sobre alguma coisa, acaba que eu me atrapalho e isso atrapalha também a cabeça na hora de estar explicando e por vezes eu já tive que voltar assuntos que acabei me atrapalhando na hora por causa disso. Enfim, pô, tipo, isso não me atrapalha tanto, mas é algo que eu quero melhorar. E eu acho que fazer isso daqui vai também estar suprindo uma outra questão que eu gostaria de tratar, que é expor a minha opinião sobre algumas coisas. Então, e aí justamente a parte que eu tenho escrita, porque eu tenho estudado, né, sobre o que eu quero falar aqui, então às vezes, sei lá, é, um aí que eu escrevi hoje é prepotência, por exemplo. Então sou eu falando, no caso só até agora escrito, né? Sou eu escrevendo ali sobre prepotência, enfim, aí eu trago alguns exemplos de, por exemplo, o ministro da propaganda do Hitler, né, que ele fez toda uma questão de narrativa, etc. E eu faço um paralelo com hoje em dia, com questões sociais, políticas, até questões normais, assim, dia a dia, rede social e tal. Então eu tenho algumas dessas opiniões sobre assuntos variados, assim, no geral. É,
inclusive, enfim, esportes, etc, e coisas de dia a dia e relacionamentos e tal. Então, eu queria expor isso de alguma maneira. É, e aí, para facilitar essa minha vida, então, que eu estava querendo já melhorar um pouco a minha fala e, inclusive, até como traçar uma narrativa, como, enfim, usar storytelling, etc. Então, eu queria fazer esse formato de ir conversando. Então, eu até imaginei de levar essa minha câmerazinha que eu uso, minha GoPro, pseudo GoPro, é melhor do que a GoPro, por aí. Então, por exemplo, semana que vem vou estar em São Paulo, eu vou estar na outra semana, depois também eu vou ficar uma semana em São Paulo também, e aí, enfim, eu acho que em outros momentos da minha vida, às vezes eu quero falar alguma coisa e eu não necessariamente falar gravando, mas agora, quando eu quiser falar de alguma coisa, eu vou gravar e vou falar, entendeu? Esse é o intuito. Então, acho que numa, hoje, né, nesse vídeo de agora aqui, que é quase como se fosse uma introdução, super aspas aqui, porque é um canal que eu já posto coisa aleatória da minha vida há um tempo, e eu acho que isso não vai ser diferente, só vai ser eu de vez em quando vindo aqui falar baboseira, ou falar de alguma coisa que me incomoda, ou de alguma coisa que está na minha cabeça, que eu quero também saber opiniões dos outros. Então acho que é um lugar para isso. E eu também tenho consumido muito mais conteúdo voltado para essas pautas, assim, eu acho que de conversa, de uma coisa que não é editada, eu tô cada vez menos consumindo TikTok, Reels, etc., as redes sociais mainstream de hoje em dia, e eu acho que eu tô voltando aos poucos pro YouTube, no antigo YouTube, né, onde quase não se tinha edição, quando era muito cru. Eu acho que as minhas edições sempre foram voltadas para isso, e eu também tô querendo deixar minha participação nesse retorno ao cru. É uma boa fala. Acho que vai ser esse o título, Retorno ao Cru, gostei. Mas acho que é isso. Eu não faço ideia de quanto tempo tá dando, minha tela ela fica preta, isso me incomoda. Acho que depois eu vou ver de algum jeito de deixar ela ligada o tempo todo, até para eu poder me ver. Mas é isso. Acho que nos próximos vídeos que eu aparecer pra cá, ainda vão ter coisas de quando a gente viajar, vai ter de tênis, inclusive tem um ali que chegou recente. E aí, num futuro próximo, eu vou falar dele. Eu não usei ainda porque tá uma chuva desgraçada em Porto Alegre, que tá uma semana chovendo, vai chover por mais alguns dias. Então, eu não usei ele ainda porque ele é totalmente branco. É... E eu acho que é isso, certo? Então, numa próxima vez que a gente se encontrar aqui, eu vou estar falando sobre alguma coisa. Talvez empatia, talvez sociedade, talvez política, talvez jogos num geral. Enfim, não sei. Corrida? Talvez. Bom, é isso. Então, tchau, tchau. A gente se vê no próximo momento.